Olá, bom dia. 7 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã. Muito bom dia, Elaine Valdez. Bom dia, Antônio Gustavo. E hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro de 2017. Começa agora o Bom Dia, Produtor, com tudo o que você precisa saber sobre agricultura e pecuária. E veja só o que te espera nessa edição. Falaremos sobre o mercado produtor de leite que está em crise em todo o país. E o estado do Mato Grosso atinge o patamar de maior exportador de carne bovina do país durante o mês de agosto. O preço do bezerro segue em trajetória de alta no mês de setembro. Vai ter informações também do primeiro frigorífico especializado em abate de jacaré, que será aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Já mais informações. Tudo isso com muita entrevista e, é claro, com a sua participação a partir de agora no Bom Dia Produtor, que já está no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Bom Dia, Produtor inicia esta manhã de quinta-feira falando do mercado do boi gordo, que após uma fase de alta, o mercado já está apresentando um recuo. Ontem, por exemplo, das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, pelo menos em 7 apresentaram recuos expressivos. Vamos acompanhar agora detalhes na apuração da Scott Consultoria com a consultora Isabela Camargo. Olá a todos. Aos poucos, as indústrias voltam a comprar nessa quarta-feira, 20 de setembro de 2017. A gente ainda observa algumas indústrias fora das compras e aquelas que voltaram a comprar oferecem preços menores, o que resultou em queda em 7 das 32 praças pesquisadas aqui na Scott Consultoria. Além disso, a atenção é voltada para a demanda. A gente está agora na segunda quinzena do mês, quando normalmente a gente tem uma diminuição na procura por carne bovina. O destaque de hoje ficou por conta de Mato Grosso do Sul, com quedas em todas as praças pesquisadas aqui na Scott Consultoria. No mercado atacadista de carne bovina com osso, os preços seguem estáveis. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Por aqui a gente segue complementando essas informações do cenário do mercado de boi gordo, mas vamos falar sobre o mercado de reposição. Isso porque na média geral de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados pesquisados pela Scott Consultoria, as cotações tiveram valorização semanal de 0,9%. É a 6ª semana consecutiva de reajustes positivos para este mercado. O direcionamento do mercado de reposição deve ser decorrente de 2 fatores no curto prazo. A expectativa quanto ao futuro da arroba do boi gordo, que é a principal motivadora para os negócios de reposição, e 2, fica a expectativa também quanto à qualidade das pastagens, que tendem a melhorar com a chegada do período chuvoso, e isso pode movimentar essas negociações. Enquanto isso, o indicador Exalc BMF Bovespa, também que é pesquisado pelo CPEA, vem apontando altas consecutivas para este acumulado do mês de setembro. E apesar do dia 19 para o dia 20 ter aí uma valorização diária em estabilidade, não ganhou e nem perdeu, mesmo assim ainda segue em trajetória de alta de pouco mais de 6% para este 9º mês de 2017. É isso que a gente vai ver agora, de acordo com o CPEA, a apuração dos últimos dias. Temos aqui no dia 13 de setembro, começou já a R$ 1.177,79 por cabeça, aumenta para o dia 14, apesar de ter aí, cai no dia 15 para o dia 18, mas veja que no dia 19 ele alcança novamente uma alta, R$ 1.190,12, e o valor também se repetindo ontem, dia 20, R$ 1.190,12 o preço por cabeça. Portanto, apesar de não ter valorização do dia 19 para o dia 20, mesmo assim, como havia dito anteriormente, essa alta chega a 6,02% na apuração também do CPEA para o indicador do bezerro. Por aqui, mais valores.
E agora o assunto é sobre manejo animal. Você sabe a importância do bem-estar animal na hora da lida? E a lucratividade na hora do abate? Você vai acompanhar agora uma entrevista que a Kali Rodrigues fez com um especialista que falou sobre o assunto. Veja. Como o bem-estar animal influencia na qualidade da carne? Quem responde essa pergunta para a gente é o zootecnista e professor da Unesp de Jaboticabal, Matheus Paranhos Costa. Como que fica essa contribuição aí, professor? Então, tem duas possibilidades. A primeira, um animal que é maltratado, normalmente ele reage muito e essa reação faz com que ele fique mais agitado, né? Às vezes até agressivo, aumentando o risco dele se ferir. Ferimentos do tipo fazer uma colisão com uma porteira, cair, ser pisoteado pelo outro. Nesse processo, por exemplo, a gente já tem um efeito negativo na qualidade da carne, porque você começa a ter formação de hematomas nos músculos. E esses hematomas não são adequados para consumo, carne com hematoma, ou quando ela é muito leve e vai para o consumo, a carne fica com sabor de sangue, fica mais dura, mais escura, então isso traz desvantagens para quem está comprando essa carne. E óbvio, o animal também sofreu. Por outro lado, um animal que não está bem, que está passando por uma situação de estresse, tem toda a sua fisiologia alterada. E esse estresse, essa fisiologia do estresse, também resulta em alterações na qualidade da carne, que acaba fazendo com que a carne fique mais dura, mais escura, né, e seca também. Então tem todas essas possibilidades aí da questão do bem-estar está influenciando a qualidade da carne. Normalmente quando um animal sofre, por algum motivo, você tem um risco de ter carne de pior qualidade. E é claro que o produtor com isso também, ele acaba recebendo menos lá no frigorífico. Principalmente quando tem hematomas, porque quando esses hematomas são graves, é obrigação do Serviço de Inspeção Federal retirar essa parte do músculo que está ferida, né, da carne, porque ela não é própria para consumo. E normalmente isso é feito antes do boi ou da carcaça passar pela balança. Então quem está pagando por esse prejuízo é o consumidor. No Brasil hoje tem uma estimativa que se perde mais de 10 milhões de quilos de carne por ano por conta disso, o que representa aproximadamente 50% dos animais que são abatidos no Brasil apresentarem pelo menos um hematoma, onde se perde meio quilo de carne. Isso é que a gente chega nesse número de 10 milhões de quilos de carne por ano. É muita carne. E o que está sendo feito para que não haja esse desperdício e que o pessoal, o produtor, foque bem no bem-estar animal? Olha, a maioria dos frigoríficos, aí, principalmente os maiores, estão comprometidos no treinamento das suas equipes e também de levar aos fornecedores, que são os produtores, essa mensagem, né, de melhoria do manejo para reduzir os riscos de hematomas nas carcaças. Também há iniciativas dos próprios produtores buscando adequar suas instalações e manejo para reduzir esse problema. E a gente tem um desafio muito grande no transporte, porque muitas vezes o problema ocorre dentro dos caminhões boiadeiros, né? Então nessa etapa, em função das condições das nossas estradas e às vezes também viagens muito longas, o animal de fato fica muito estressado. Muitas vezes ele não consegue fazer a viagem toda em pé, acaba deitando, é pisoteado pelos outros. Então esse é um ponto, ainda exige uma atenção especial da parte de todo mundo, de todos os envolvidos, da cadeia como um todo e também do próprio Ministério da Agricultura em busca de uma solução que minimize esse risco. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Kali Rodrigues para o SBA. Destaque para as exportações de carne bovina. E seguimos agora para o estado do Mato Grosso, onde, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, durante esse último mês de agosto, a receita, principalmente a receita em relação às exportações de carne bovina proveniente do estado do Mato Grosso, alcançaram o maior valor da história, ultrapassando até mesmo agora o estado de São Paulo. E com isso agora detém o maior faturamento, portanto, as exportações provenientes do estado do Mato Grosso. E são esses números que a gente vai acompanhar agora, só para você de casa ter uma ideia melhor sobre o resultado
acumulado obtido durante esse último mês de agosto pelo estado mato-grossense, o volume então foi de 29.540 toneladas, enquanto aqui no Brasil a média foi de 112. Só Mato Grosso então foi quase 30 mil toneladas provenientes do estado. A receita, 125.660.000 dólares provenientes então deste volume arrecadado enviado ao mercado internacional durante o mês de agosto, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, junto ao Instituto do Meio Ambiente lá do estado mato-grossense. No quesito faturamento, esse foi o segundo melhor resultado da história, ainda em relação à receita mato-grossense, teve também desempenho melhor até do que a média brasileira, enquanto aqui durante o acumulado deste ano, o Brasil teve aqui uma alta em relação ao faturamento de mais ou menos 35,52%, o estado do Mato Grosso teve um número muito superior, chegou a 55,55%. E para você de casa ter uma ideia melhor desse resultado, que foi até melhor do que o estado de São Paulo, ele ultrapassou em 1,40% o faturamento obtido durante o 8º mês de 2017. Mais valores chegando na sua tela, dessa vez para o boi magro. Ainda falando em pecuária bovina, Santa Catarina lança programa para erradicar tuberculose e brucelose bovina. Detalhes no Giro do Agronegócio. Começou no último dia 18 de setembro e segue até o dia 29 de dezembro, campanha de recadastramento dos criadores de bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e equídeos no estado de Minas Gerais. O Instituto Mineiro de Agropecuária informa ainda que o recadastramento é obrigatório. Para realizar a ação, o criador deve apresentar documento original e cópia dos documentos pessoais e de comprovante de endereço. Quem não o fizer estará impedido de transitar com seus animais dentro e fora do estado, ficando impedido de vender animais do seu plantel ou mesmo participar de eventos agropecuários. A medida tem o objetivo de regularizar os dados dos criadores junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, tendo em vista que muitos produtores deixaram a atividade ou venderam seu rebanho e não comunicaram o Instituto. Mesmo com baixa incidência de brucelose e tuberculose bovina em seu rebanho, Santa Catarina quer erradicar os focos da doença através do Programa Estadual de Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Como em Santa Catarina a prevalência das doenças é muito baixa, as ações serão voltadas para erradicar as doenças principalmente através da vigilância ativa em abatedouros e laticínios e da educação sanitária. Hoje, o estado possui um rebanho de aproximadamente 4.400.000 bovinos, distribuídos em 220.000 propriedades, e a incidência de brucelose e de tuberculose não chega a 1% desses animais. O estado conta hoje com 250 propriedades classificadas como livres de brucelose e de tuberculose. Relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aponta que a União Europeia vivencia uma tendência de avanço de gado de corte sobre o rebanho leiteiro. Segundo o departamento, aumento da demanda por carne, especialmente de alta qualidade, bem como subsídios maiores para a pecuária de corte, são os fatores que têm alavancado a migração. De acordo com o órgão, o recuo nos preços do leite, pressionados pelo incremento de oferta observado desde a redução das cotas de importação em 2015, é outro fator que vem contribuindo para o aumento do rebanho de corte frente ao leiteiro. Vamos falar agora sobre clima na região centro-oeste. Por aqui, muito quente, muito seco, e isso já está prejudicando ainda mais a qualidade do solo e também do ar. Vamos acompanhar com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Será que vem chuvinha por aí? A gente deve sentir esse tempo quente e seco por mais alguns dias. É com você, Juliana. Bom dia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel.
Olá, bom dia a todos. Olha, os pastos da região centro-oeste ainda devem seguir prejudicados no decorrer dessa semana. Isso por conta do déficit hídrico no solo. A falta de chuvas diminui bastante a disponibilidade do solo, principalmente entre Mato Grosso e Goiás, especialmente nas áreas em vermelho do mapa, é que os índices vêm diminuindo de forma mais expressivas. No decorrer dos próximos 5 dias, a persistência ainda será de tempo bastante seco nos 3 estados da região centro-oeste até o dia 25. Algumas pancadas podem ocorrer em Goiás, especialmente nas áreas mais ao norte, mas são pancadas isoladas e fracas. Agora, a partir da próxima semana, as áreas de instabilidade começam a avançar um pouco mais pela região, mas elas ainda ficam concentradas na metade oeste do Mato Grosso, grande parte do Mato Grosso do Sul e ainda alcançam algumas áreas do sul de Goiás. O acumulado ainda não deve ser muito expressivo e não passa de 15 milímetros na maior parte do Mato Grosso do Sul. No decorrer da terceira semana é que essas instabilidades tomam conta da região centro-oeste. Agora chove de maneira bastante expressiva e abrangente na região. Chove nos 3 estados da região centro-oeste, especialmente no Mato Grosso do Sul, é onde a chuva é mais forte. Acumulados de até 30 milímetros entre os dias 1º até o dia 5 de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades voltam a avançar pela região centro-oeste. Mas isso ocorre somente no começo do mês de outubro. Agora, ainda no finzinho do mês de setembro, a persistência ainda será de tempo seco na maior parte da região e isso ainda deve seguir prejudicando os pastos. Apenas no começo do mês de outubro é que as condições climáticas voltam a favorecer as áreas de pastagem. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Nós fizemos lado a lado, deu 11 sacos a mais onde foi com Elatos. Elatos, eu assino embaixo. O Elatos ele dá um residual maior, né? A gente demora mais a reaplicar, né, o produto. Elatos, eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. E para comprovar a maciez e a qualidade da carne Senepol, a Senepol 3G promoveu uma noite de degustação com cortes selecionados. Isso aconteceu na última semana em um restaurante em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A nossa equipe de reportagem esteve por lá e foi conferir o evento. Veja. Com muito conhecimento e carne de qualidade para degustação, o Senepol 3G Steak Show foi realizado neste restaurante em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e promoveu durante 5 dias a carne mais badalada do momento. O promotor do evento, Neto Garcia, explica que o objetivo foi mostrar a aptidão da raça Senepol para a produção de carne macia e de qualidade diferenciada, além do alto retorno econômico que permite aos projetos pecuários. Foi onde nós buscamos alguns especialistas de carne para ajudar realmente divulgar e falar com uma consistência o que é a qualidade do Senepol. E aí, com as pesquisas que nós estamos fazendo junto a universidades como a Unicamp e pessoas reconhecidas no mérito produção de carne, hoje nós estamos entendendo que realmente é uma carne de qualidade macia, sem marmoreio, porém a maciez continua a mesma, uma carne mais saudável, teoricamente, e uma carne que nós temos que trabalhar para ser consumido a grande parte da população pelo maior tempo, que não é a carne gourmet que vai se comer num churrasco de final de semana, e sim uma carne que nós vamos comer a semana toda dentro das suas residências. A mãe, a dona de casa que vai ser a maior consumidora dessa carne. E o evento aqui, o intuito do evento, de fazermos o evento, é juntar o maior público possível. Dentre eles, especialistas de carne no setor de pesquisa. Nós temos hoje presente médicos provando essa carne e notando essa qualidade ou essa questão de estar associada à saúde, com menor teor de gordura. Temos pecuaristas, criadores de Senepol e formadores de opinião. Na ocasião, os convidados tiveram a oportunidade de degustar cortes selecionados e comprovar o sabor e a maciez da carne de animais meio-sangue Senepol. A gente degustou a carne, eu gostei, muito boa, achei bacana os touros que foram expostos no comentário do Neto. Pelo propósito que ele falou de querer a opinião de toda a cadeia,
Eu achei bem interessante, achei válido, né? Até para ele posicionar a raça de acordo com o objetivo que ele tem para desenvolver o trabalho dele, né? Hoje, com essa demanda por tempo, nós nos tornamos uma indústria da carne. Então nós precisamos produzir essa carne com um custo melhor, com um tempo mais reduzido e com uma qualidade que hoje existe essa demanda. Para o proprietário do restaurante, o evento agrega valor aos serviços e produtos oferecidos no local. Para nós é extremamente importante e gratificante fazer esse trabalho, porque o próprio nome do restaurante diz, é culinária de origem. Então aqui a gente está com um dos produtos principais da casa, que é a carne, vamos falar com a nata da criação desses animais. Então a gente está lá atrás, trazendo aqui dentro do nosso restaurante, para falar sobre uma raça, sobre o desenvolvimento de um produto, sobre um negócio que mais para frente vai estar no prato dos nossos clientes. O desafio foi bacana porque nós recebemos a proposta de fazer 5 cortes de carnes diferentes do Cenepol 3G, e entre eles entrou o carpaccio, entrou o tartar, e entrou o bife de chouriço e o ancho, e o filé mignon. Então foi um desafio diferente que deram para nós 5 cortes, para elaborar um cardápio e apresentar para nossos convidados. É isso aí, e você vai então apresentar um bife desse que está na churrasqueira para a gente. O que você vai mostrar aí? Eu vou apresentar para vocês um bife de chouriço, que é o que seria o nosso contrafilé, só que esse é um Cenepol 3G, é diferenciado. Você pode reparar que a capa de gordura é mais afinada, mais branquinha. Eu vou dar um corte nela para vocês verem a suculência da carne, o ponto da carne sensacional. Você mantém o sumo dela, que é o sangue, você selando a carne. Isso aqui é um Cenepol 3G, uma carne suculenta, macia, com sabor diferenciado. Tá aí realmente carne Cenepol fazendo a diferença, e por aqui é hora de intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre a mega semana Ita Cenepol. Falamos da carne, daqui a pouquinho vamos falar do boi que vai ser ofertado em um mega evento. Fique por aqui. 7h45 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de quinta-feira, em ótima companhia do Bom Dia Produtor. E agora um bloco dedicado a grandes investimentos, os leilões que estão agitando as pistas do país. E a partir de segunda-feira, você vai começar a acompanhar também aqui pelas lentes do canal do Boi a mega semana Ita Cenepol. A gente vai ter também em oferta, é uma semana cheia de bons negócios que vão ser oferecidos, touros melhoradores em oferta. E Walter Polga Júnior, lá em São Paulo, conversou com Itamar Neto, da Ita Cenepol, e agora a gente vai ter mais detalhes sobre este grande evento. Itamar, obrigado por ter vindo. Nós estamos nesse trabalho de divulgação desse evento, que é um evento que, aliás, é consequência de um outro que nós fizemos em junho, que foi a Mega Semana Cenepol. Agora, o que se pretende com o Cenepol? O Cenepol cresce no mercado e cresce por quê? Bom dia, Pulga. É uma oportunidade boa de vir contar para os nossos amigos criadores por quê. A principal resposta do porquê, porque a raça Cenepol veio como uma raça melhoradora do que de bom já existe no Brasil, que é o Nelore. Então, a criação do Cenepol em cruzamento industrial com a raça Nelore, notadamente, é um produto de primeiríssima qualidade, porque ele consegue terminar o bezerro que desmama com 250 quilos em média, e terminamos ele em engorda final a pasta aos 22 meses na ordem de 18 arrobas. Então há um crescimento e um giro muito rápido do chamado cash flow, você gira o capital mais rápido, e isso significa, ao girar mais rápido, é dinheiro no bolso do criador, que luta sempre com custos elevados, e ele precisa de obter um giro mais rápido para que ele possa se capitalizar. É que a pecuária tem um ciclo muito longo, né? Se encurta alguns meses, ajuda e muito. Ajuda. Na verdade, nós saímos aí há bem pouco tempo de abate de animais terminados com 4 anos de idade. Então hoje, quando a gente fala em terminar com 16 meses de idade em confinamento, você vê que é um adiantamento fantástico. Mas a própria demanda do mercado pela carne, pela necessidade de alimento, os produtores têm sentido essa pressão e têm desenvolvido um trabalho muito eficiente no sentido dele ser menos longevo para a produção de término de carne.
No caso do Senepol, a ajuda é grande? É por isso que o Senepol cresce no Brasil? Essa é a principal razão, porque ele veio, de fato, cumprir o que promete, que é cobrir vacada a campo. Como ele é um taurino adaptado, não sofremos as intempéries de calor, ele não sente como os europeus sentem. Então, ele é um animal que faz o trabalho todo a pasto, com toda a rusticidade, precocidade e adaptação que o animal é. Então, essa foi a grande porta de abertura da aceitação da raça no mercado. Agora, nós temos um problema com a carne. O mercado é mais exigente, ele quer carne de qualidade. E quanto à carne que é resultado desse trabalho de Senepol com o Nelore? Olha, nós estamos implementando agora um chamado PMGS, Programa de Melhoramento Senepol. Esse programa, nós entendemos a necessidade de melhorar a genética para oferecer um produto melhor no mercado. Então, esse programa ele vem desde o DNA do nascimento, ele passa por provas de avaliação, ele passa por um programa da Genepus Embrapa, que conhece os marcadores das DEPs que os animais, os indivíduos produzem. Estamos hoje com avaliação de mais de 70 mil animais da Genepus Embrapa e oferece ao criador um manual explicando quais as vantagens de cada touro que hoje tem disponível no mercado. E nós vamos aprimorar isso, o conhecimento do genoma, e conhecer os diversos marcadores que cada item do DNA põe, para você aproveitar as características desejáveis e excluir as características indesejáveis. Então, isso tudo dá o resultado que a gente está falando. O Senepol é do pasto ao prato, é o bife nosso de cada dia. Vai oferecer uma carne de qualidade também? Vai, com certeza vai. Agora, nós temos essa programação que não é leilão, que ocorre agora no Canal do Boi nos dias 25, 26, 27 e 28. É para reprodutores, melhoradores de rebanho, né? O que é esse trabalho que vocês fazem agora nos próximos dias, final de setembro? Como o seu programa basicamente é mercado, nós temos que aliar esse nosso incentivo, que é para favorecer o mercado. Então, nós escolhemos a cabeceira do nosso gado, preparamos numa apartação de só animais já avaliados, animais que têm característica que possa ser conhecida pelo criador que quer comprar e democratizar. Porque a gente sai do regional e quando coloca no Canal do Boi e oferece para o Brasil todo, nós estamos democratizando a preços de mercado. Então, ou seja, o cidadão que está lá na tela olhando, ele não está tendo que disputar, às vezes, um lance para ele comprar um animal com sobrepreço, às vezes até acima do mercado, porque ele gostou daquele animal, eu gostei, nós disputamos e quem for mais corajoso acaba comprando. Então, nós ofertamos a preço justo de mercado, é a Mega Semana Senepol, do ITA Senepol e R3 Senepol, que é uma modalidade de uma espécie de vitrine, de shopping, que o Cláudio Godoy, que foi o nosso patrão, que propôs esse desafio de lançar. Não é um leilão, não é um leilão. Não é um leilão. É uma oferta. Vai ser uma oferta com valor definido. Com valor definido, com a genética definida, com os apelos reprodutivos definidos. Então, a pessoa tem tempo de estar lá no sofá da sua casa, de avaliar os animais, escolher, ele tem calma, ele tem 4 dias para ele decidir e comprar por um preço justo. Isso é favorecer o mercado. Então, é uma modalidade de trabalho diferenciada, não é um leilão, não haverá uma disputa, haverá um preço pré-definido para os animais expostos. Exatamente. E detalhe, animais expostos que foi passado por um crivo usando as ferramentas do melhoramento genético. Todos eles têm os marcadores de DEPs, que tem um índice de coeficiente geral, IQG, índices positivos, animais que têm peso ao nascer, melhor peso ao desmame, peso ao sobriano, conformação frigorífica. Então você tem toda uma radiografia que você está comprando um touro reprodutor por excelência. Bom, você está ouvindo Itamar Neto, um dos coordenadores desse trabalho que vai ocorrer no Canal do Boi nos dias 25, 26, 27 e 28 de setembro. Agora não é um leilão, é um negócio da Senepol diferente de leilão. Os preços já estão definidos e o animal você terá na tela do seu televisor. Algum recado a mais, Itamar? O frete é grátis para todo o Brasil e nós vamos favorecer 16 parcelas fixas em que possa dar realmente condição
dos nossos amigos criadores pecuaristas poder comprar um animal por excelência de qualidade, facilidade de receber na sua fazenda, é descer do caminhão e cobrir vaca no pasto. Bom, você acaba de ouvir o recado de Itamar Neto. Itamar Neto que está nesse projeto Senepol do Canal do Boi. Eu vou repetir a data, 25, 26, 27 e 28 de setembro. Acompanhe, você pode fazer bons negócios. Passamos o recado então? Passamos, esperamos você com certeza. Obrigado, Itamar. Obrigado, Voltamos ao programa. E neste bloco, com os melhores leilões do país, eu falo para você agora sobre um leilão que acontece no próximo sábado com transmissão do Agrocanal. É o 4º leilão da BSB Agropecuária. Quem traz para você agora o convite é o José Abel, da BSB. Veja. Amigos do SPA, aqui é José Abel, da BSB Agropecuária. Gostaria de convidá-los para o 4º leilão BSB Agropecuária. Evento que será realizado dia 23 de setembro, sábado, durante a Goiás Genética, em Goiânia. Estaremos ofertando 100 touros PO avaliados, 20 fêmeas PO avaliadas e 1.000 animais de corte dos parceiros BSB Agropecuária. Contamos com a presença de vocês. Temos a certeza de estar ofertando o melhor da nossa safra. Líderes para precocidade sexual e desempenho, dentro dos programas PMGZ e Qualitas. Conto com vocês, até lá! 4º leilão BSB Agropecuária. Oferta de 100 touros e 20 bezerras Nelore PO avaliados pelo PMGZ e Qualitas. E 1.000 animais de corte. 23 de setembro ao meio-dia. Direto do Parque de Exposições Agropecuária de Goiânia, Goiás. 4º leilão BSB Agropecuária. Transmissão Agrocanal. Leiloeira Estância Bahia Leilões. Cadastros e lances 66 3468 6600. E olha, hoje também é dia de leilão, viu? E a gente vai acompanhar detalhes na agenda com Juliana Casanato. Mostra pra gente o que vai rolar hoje por aqui. Olá, para você que está acompanhando a programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. A partir de agora eu trago detalhes da nossa agenda do SBA com destaque para um grande evento que acontece nesta quinta-feira. Nós teremos o primeiro leilão Produção Goiânia a partir das 8h30 da noite, com transmissão pelo Canal do Boi. Esse evento acontece direto de Goiânia, no estado de Goiás. E em oferta nós teremos aí 60 touros PO, além de 30 fêmeas também. Os animais da raça Tabapuã estarão sim à sua inteira disposição. Para outras informações, mais detalhes, você pode acessar na internet. O nosso portal é o sba1.com e está à sua disposição. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento dentro da programação do SBA com mais informações da nossa agenda para você. Até já! Depois de tantos eventos importantes, hora de irmos para um intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Deixo você com imagens do leilão que acontece hoje pelo Canal do Boi. É o primeiro leilão Produção Goiana. Na oferta, 60 touros Tabapuã e também fêmeas Tabapuã. O evento é direto de Goiânia, em Goiás, e a realização é da Central Leilões. Daqui a pouquinho, Pecuária Leiteira. Vamos falar sobre a crise que atinge a cadeia produtiva do leite. 2 minutinhos, a gente está de volta. Sete horas e 59 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira. E agora o assunto é o mercado produtor de leite. O setor passa por uma crise séria. E o maior problema, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abra Leite, é a importação do Uruguai, que estaria diretamente afetando a produção leiteira. No início dessa semana, o ministro Blairo Maggi voltou a defender a retirada do leite da lista de produtos comercializados pelo livre comércio no Mercosul. Para falar sobre a cadeia produtiva do leite, sobre a crise no setor, eu converso agora com o João Pedro Cuti Dias no Bom Dia Entrevista. Estamos com o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio da rede SBA, para falar sobre a produção leiteira e também sobre a crise do leite.
por mais de 3 meses consecutivos, o preço do leite pago ao produtor, João, tem apresentado recuo. Isso preocupa muito o setor. O produtor de leite tem desistido da atividade e tem a questão também da importação do leite vindo do Uruguai. Tem essa questão que ainda precisa ser definido melhor, porque é uma importação desordenada, não existe limite. Segundo o presidente da Abraleite, Geraldo Borges, a cadeia produtiva do leite vive o pior momento. Desde junho, que o preço do leite pago ao produtor vem caindo sistematicamente. João, o que tem acontecido? Conta pra gente. Bom dia. Não, eu acho que é muito simplista essa ideia de que só a importação do Uruguai vai complicar o Brasil. As exportações esse ano estão 16% menores que em 2016, ou seja, já caíram também as importações. O grande problema do Brasil é a renda. O brasileiro está consumindo menos tudo. Ela consumia 40 quilos de carne de bovina, está consumindo 30 quilos de carne bovina. Esse desastre do lulapetismo associado com corrupção, populismo e incompetência deixou 13 milhões de empregados, deixou 15 milhões de lares brasileiros que não têm emprego, só vivem de 2B, ou de bico ou de bolsa. Então, não tem dinheiro para comprar. Então, o que está acontecendo no mercado hoje é uma queda violenta na demanda de leite. O leite, quando você produz leite, você tem três caminhos que vai virar esse leite. Ou leite em pó, ou mussarela, ou leite em caixinha. Você olha o preço do leite em caixinha, ele vem caindo no supermercado todo dia mais, e o supermercado colocando como oferta, ou seja, mesmo caindo o preço, a demanda não consegue aquecer. A demanda cai e o custo continua o mesmo, seria isso? O custo do Brasil é um problema sério. Se você olhar, eles têm razão em reclamar que tem que ter paridade de impostos, ou seja, porque nós temos uma carga tributária extorsiva de 36%, 35%. Isso tira poder de compra da população e, consequentemente, cai o consumo dos produtos, por exemplo, do leite. Então, e o nosso leite, nosso leite é um leite caro, não adianta, mais do que estão pagando, acho pouco provável que vão pagar em relação ao resultado do leite em pó, mussarela ou mesmo leite em caixinha. Então, o que acontece? Por que o leite no Brasil é caro? Primeiro, baixa produtividade. Nós produzimos 1.600 litros por vaca em período de lactação. O argentino produz 5.000, o americano produz 9.000 litros. Então, a produtividade no Brasil é muito baixa. O produtor brasileiro, ele apanha, ele tem dificuldade. Você tem milhões de brasileiros, quase que milhões mesmo, de brasileiros que produzem 40, 50, 80 litros de leite por dia. Fica caro buscar esse leite. E esse leite não tem qualidade, ele cai a qualidade, porque não tem resfriador, porque demora para o caminhão para chegar, as estradas são ruins, tudo isso acaba impactando. Então nós temos um problema de escala, temos um problema de produtividade, temos um problema de qualidade. Então, tudo isso somado não dá condições de você criar uma válvula de escape quando o mercado não está absorvendo, como está acontecendo nesse momento, de exportar. Nós não temos competitividade. Quando o leite em pó chegou a $5.000 a tonelada, o Brasil começou a exportar, porque nesse patamar dava para exportar. Mas depois ele veio para $1.500 por aí. Aí o Brasil esquece, não consegue competir no mercado mundial. Então, o que acontece então? O Brasil precisa mudar o modelo de produção. Vão cair fora do processo milhares, quase 1 milhão de produtores, eles não têm renda. Vai ficar ou aquele que tem mão de obra familiar, que a família vai tocar o negócio, ou aquele que tem alta tecnologia e produz volumes significativos. João, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, se posicionou contra a importação desordenada do leite do Uruguai. Nós temos mais informações com a Camila Xavier. Vamos ver. Um levantamento elaborado pelo setor rural aponta que entre os anos de 2015 e 2017, a produção de leite recuou de 337 para 269 milhões de litros só neste ano, uma baixa de 14% que afeta diretamente o produtor rural, como explica o assessor técnico da Comissão de Pecuária de Leite da CNA, Tiago Rodrigues. Quando a situação, o preço do produtor hoje é balizado muito por mercado. Se a gente for analisar a situação atual com o mesmo momento do ano passado, a gente pode fazer esse paralelo. Ano passado, a gente vinha sofrendo muito com a produção de leite no país. Ano passado, a produção caiu 3,5% no final do ano. Nesse mesmo período, setembro, agosto do ano passado, o produtor estava recebendo 25% a mais pelo preço do litro de leite entregue à indústria. Por quê? Porque esse fator de não ter oferta no campo
forçou a indústria a pagar um pouco melhor. Ao mesmo ponto que ela faz esse preço ao produtor recuperar, ela tem um outro viés, que é quando se falta matéria-prima originária aqui do país, a gente traz de quem tem a oferecer. O Uruguai, ano passado, foi o maior importador para o nosso mercado. Chegou a ter meses de pico de 18 mil toneladas de leite em pó. Então isso foi o que preocupou muito o setor, para que esse ano não aconteça o que aconteceu ano passado. Por outro lado, em resposta aos bons preços que vinham sendo praticados, principalmente nos três meses de agosto, setembro e outubro do ano passado, e um cenário de custo com queda, principalmente puxado por milho e farelo de soja, o produtor esse ano respondeu muito rápido a esse incentivo. A gente tem aí, segundo o IBGE, o último levantamento agora divulgado semana passada, 4,5% de aumento na captação de leite formal no país. Então isso vem, de certa forma, controlando ou passa a controlar o volume que vai entrar de leite no mercado nosso. A gente já teve sinal disso, principalmente agora no último mês de agosto, quando a gente analisa o volume de leite que entrou do Uruguai, por exemplo. Vinham entrando quase 6 mil toneladas mês. Agora, o último mês de agosto entrou 3.900. Então já foi um reflexo do que o setor vem passando hoje. Camila Xavier para o SBA. Ô João, para a gente encerrar, falando sobre o leite do Uruguai, a solução seria colocar uma cota para a importação, igual que fez um acordo com o governo da Argentina? Pode ser, mas a importação não chega a 3% do consumo brasileiro. Se você somar tudo que tem, não dá 3%. O que estava errado é os caras importar leite em pó e reconstituir e vender como leite fluido. Isso estava errado, parece que o Ministério conseguiu proibir. O mercado se ajusta e o preço do leite em pó está reagindo no mercado internacional e isso vai também dificultar um pouquinho as importações. Agora, o grande problema é mudar o modelo de produção no Brasil. Nós temos que mudar mais produtividade, o produtor tem mais ciência técnica, tem que ter menos custo em cima disso aí. O Brasil tem condição de ser um grande player, mas tem que atuar. E isso não se faz no Brasil. A produção de leite é um eletrocardiograma. Melhora um pouquinho o preço, aumenta a produção, cai o preço. E nesses momentos em que você não tem a válvula de escape de exportação, derruba o preço do mercado interno. Vamos falar mais sobre o assunto que é muito importante. Bom trabalho. Obrigado, até mais. E a Helene tem para a gente mais informações? E por aqui é hora de acompanhar também como vai ficar o clima na região sul do país. E é uma região que vem recebendo o maior registro de água em todos os estados brasileiros. É isso que a gente vai acompanhar em detalhes para você, produtor, para acompanhar como vem ser os próximos dias. Juliana Rezende, região sul continua chovendo? Podem sim, o setor da pecuária deve seguir beneficiado no decorrer das próximas semanas na região sul. Isso porque durante os últimos períodos as chuvas já garantiram bons índices de umidade do solo na maior parte do sul do país, como é o caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também as áreas mais ao sul do Paraná, onde a disponibilidade hídrica está superior a 90%. Nos próximos 5 dias as chuvas seguem persistentes na região, só que agora apenas chove entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A faixa leste do Paraná também deve receber algumas instabilidades, mas são pancadas isoladas e o acumulado é baixo, não passa de 15 milímetros. O tempo seco ainda persiste no interior do Paraná e também na faixa oeste catarinense. A partir da próxima semana é que essas instabilidades agora começam a avançar pelos 3 estados da região sul. Agora chove na maior parte do sul do país. Pancadas mais fortes entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A faixa oeste do Paraná também segue chovendo de forma mais significativa, com acumulados de até 30 milímetros. E a partir da terceira semana, pouca coisa deve mudar na região sul. As instabilidades devem seguir ainda concentradas no sul do país e dessa vez os acumulados ficam mais expressivos ainda entre o norte do Rio Grande do Sul, a faixa oeste de Santa Catarina e ainda também algumas áreas do oeste do Paraná. Nessas áreas, o acumulado tende a alcançar até 50 milímetros. Agora, então, no decorrer das próximas semanas, os pastos seguem beneficiados na região sul por conta das chuvas frequentes e também dos altos acumulados. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Cultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA divulgou na última semana um comunicado esclarecendo sobre o novo regulamento de inspeção de industrial de sanitária de produtos de origem animal, o RISPOA. O guia foi criado após produtores terem muitas dúvidas com relação à
proteção da proteína animal. A publicação contempla 202 perguntas e aborda várias questões que são muito importantes. Se você tem dúvidas com relação à nova regulamentação de inspeção de produtos de origem animal, o novo RISPOA, assista agora o Bom Dia Entrevista. E para esclarecer as principais dúvidas com relação ao novo RISPOA, eu recebo agora a médica veterinária e auditora fiscal agropecuária do MAPA, Elisângela Longo Vendrusco. Muito bom dia, Elisângela. É um prazer ter você novamente aqui com a gente no Bom Dia Produtor. Bom dia. Elisângela, o novo regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, o RISPOA, deve afetar vários procedimentos da cadeia produtiva. Quais são as principais mudanças na cadeia produtiva do leite? Conta pra gente. Então, essa atualização do RISPOA, aguardada há muito tempo pelo setor produtivo, ela veio para atualizá-lo perante as modificações, atualizações da cadeia produtiva, implementação de novas tecnologias, a implementação de programas de boas práticas nos estabelecimentos. E o enfoque principal foi no combate a fraudes econômicas, a segurança e inocuidade dos alimentos. E, de um modo geral, para as fábricas, eu posso pontuar algumas mudanças. Por exemplo, hoje, se uma fábrica posso dizer para você, tiver infrações consideradas gravíssimas, se ela cometer infrações 3 durante um ano, ela perde o selo da inspeção federal. Hoje, ela é obrigada a cada 10 anos a atualizar seus rótulos. Não tinha essa obrigatoriedade, agora tem. Esse novo regulamento, com essa atualização também agora, ele não está mais engessado. Alguns artigos remetem a normas complementares, por exemplo, resoluções e portarias. Então, se o parque industrial está atualizando, tem novas tecnologias, o RISPOA agora pode ser atualizado nessas normas complementares a que os artigos são remetidos. Com relação ao setor de leite, como a gente já tinha conversado outro dia, eu acredito que uma mudança principal é a harmonização que ele fez com a IN 62, né, que é o RTIQ do leite de modo geral, e a obrigatoriedade dos laticínios em implementar programa de melhoria da qualidade do leite e também educação continuada no campo junto a seus produtores, que é para melhoria da matéria-prima, que é o leite. O Ministério da Agricultura divulgou uma cartilha com perguntas e respostas com as principais dúvidas e nós paramos 10 pontos para você comentar aqui com a gente sobre o mercado produtor de leite. Vamos ver? Vamos ver. Nós temos aqui a primeira tela, nós vamos ver aqui a primeira pergunta. Qual classificação receberá um estabelecimento que pretende fatiar produtos de diferentes naturezas, como, por exemplo, produtos cárneos e produtos lácteos? Bom, neste caso, como ele pretende atuar em dois processos distintos, duas categorias distintas, que é de carne e de lácteos, ele vai manipular essas duas classificações, então ele tem que ter duas classificações, como unidade de beneficiamento de produtos cárneos e também fábrica de laticínios. Ele vai ter duas classificações, porém um número de CIF. Nós temos mais perguntas, nós temos aqui uma série de perguntas que são importantes. Vamos ver a próxima pergunta? A próxima pergunta seria sobre a classificação. Uma classificação de um estabelecimento que pretende fatiar produtos de diferentes naturezas. Vamos lá. Essa aqui é a pergunta. Na unidade de beneficiamento de produtos cárneos é permitida também a estocagem de produtos de outras naturezas, por exemplo, como produtos lácteos. Ele pode estocar, ele trabalha com carne, mas ele estoca leite? Não pode. Como ele é uma unidade de beneficiamento de produto cárneo, ele só pode estocar produtos cárneos. Se ele pretende também ter uma estocagem de produtos lácteos, ele tem que agregar a classificação de entreposto de produtos de origem animal. Novamente, ele vai ter duas classificações e um número de CIF. Temos mais perguntas. A próxima pergunta, vamos ver aqui. Quais alterações na planta de um estabelecimento requerem análise prévia do DIPOA? Então, qualquer alteração de novas construções, remodelagens, ampliações que afetem o fluxograma do produto, a capacidade de produção, o fluxograma de funcionários, tem que ter uma análise prévia do DIPOA. Tudo no que diz respeito à parte de produção. Já em setores que não estão diretamente ligados à produção, por exemplo, refeitório, almoxarifados, pátio, área de descanso, não precisa análise prévia, só um simples comunicado ao CIF.
Vamos lá para mais uma pergunta. Essas perguntas aqui foram criadas, né, pelo MAPA e nós estamos aqui fazendo a técnica do MAPA. Como deve ser feita a denominação de venda de produtos que foi utilizada a mistura de leite de espécies diferentes? Como que deve ser denominado isso? A denominação de venda desse produto que tem leite de várias espécies, primeiramente deve vir a espécie que tem maior quantidade. Por exemplo, um queijo de leite de búfala e de vaca. Se tiver maior quantidade de leite de búfala, a denominação será queijo mussarela de búfala e vaca. Sim. Então, o que tem maior quantidade vem primeiramente no nome. Temos mais uma pergunta. Vamos ver aqui. Perguntas que fazem parte do MAPA, né? Qual a temperatura de armazenamento do leite pasteurizado para a fabricação de produtos lácteos? Então, após a pasteurização do leite, que é uma etapa do beneficiamento dele, se ele não for utilizado imediatamente, ele tem que ser resfriado e mantido a 4 graus Celsius, para garantir as condições higiênicas e de qualidade. Temos mais uma pergunta aqui, com relação ao novo RISPOA, que é um assunto que está bem em voga atualmente. As margarinas não serão mais registradas pelo DIPOA? Não, elas não serão mais fiscalizadas pelo DIPOA. Agora, as margarinas são de competência da Anvisa, elas não terão mais, os potes de margarina não terão mais o selo do CIF. Interessante. Temos mais aqui uma pergunta. Qual o significado do leite higienizado? Então, esse leite higienizado é uma etapa do beneficiamento do leite. Quando ele chega na fábrica, após ser obtido em condições higiênicas, ele passa por jogos de filtros. Então, ele é filtrado e após clarificado. Então, é uma etapa do beneficiamento do leite, a parte técnica. Mais uma pergunta. Continua prévia a denominação de leite pré-beneficiado? O leite pré-beneficiado não tem mais essa denominação. Era denominado esse leite para o comercializado entre as indústrias. Então, quando uma indústria comercializava leite a granel com outra, a denominação era leite pré-beneficiado. Hoje mudou essa denominação, ele passa a se chamar leite fluido a granel de uso industrial. Certo. E nós temos aqui uma última pergunta que nós selecionamos com relação ao mercado produtor de leite. Qual a diferença entre o leite termizado, desnatado, para fins de identificação de produtos? Tem vários tipos de leite, né? Como que nós podemos identificar? Esse leite termizado é uma condição do leite fluido a granel de uso industrial, né, que é um leite comercializado entre as indústrias. Ele é um leite que passou por um pré-aquecimento para baixar a carga bacteriana dele, porém ele não perde as características de leite cru. Já o leite desnatado, ele é um leite que sofre o desnate, que é a retirada da gordura, até a quantidade máxima de 0,5% de gordura no leite. E uma última pergunta, haverá alteração nos procedimentos de reinspeção de produtos importados? Então, foi facultada a reinspeção de produtos de origem animal importados à área competente do Vigiagro, que é a Vigilância Agropecuária Internacional, nos portos, aeroportos, postos de fronteira, aduanas, desde que nesses locais tenha condição técnica, física, de reinspecionar sem agredir o produto, sem tirar características dele, manter as condições íntegras do produto. Então, por exemplo, teria que ter uma câmara fria, uma doca nesses portos, aeroportos. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós não temos nenhuma unidade do Vigiagro com condições de fazer reinspeção. Então, aqui, para importar um produto, ele tem que ser remetido a um CIF estabelecido para fazer a reinspeção. Elisângela, para encerrar, o prazo de adequação que as indústrias têm para se adequarem ao novo dispositivo tem até quando para se adequar ao novo RISPOA? De modo geral, a lei já está em vigor desde a data da publicação da atualização do RISPOA, que foi 29 de março desse ano. Para as demais adequações que dizem respeito à estrutura, instalações, equipamentos ou mudança de categoria, o prazo vai até 27 de novembro desse ano. Então, tem até novembro para resolver essa situação. Temos até novembro para adequar a nova legislação do Ministério da Agricultura. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Bom Dia Produtor. E nós queremos voltar a falar sobre esse assunto com mais tempo para a gente esmiuçar mais o novo RISPOA. Estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado.
Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho com mais informações na sua manhã de quinta-feira aqui no Bom Dia Produtor. Fique por aqui, nós voltamos em 2 minutos. Bom dia, produtor, de volta nesta manhã de quinta-feira. Vamos falar agora de produtos que garantem maior produtividade e, consequentemente, rentabilidade para a sua empresa rural. Você está cuidando do seu pasto? Está bastante quente, está muito seco em várias áreas e a pastagem também debilitada em várias partes do Brasil. Você está cuidando do seu pasto? Já escolheu a sua semente, a semente que vai fazer a diferença na sua empresa rural? E se você já escolheu, faço uma pergunta: de que forma você irá aplicar? Pois agora a gente vai falar da VDTEC para saber as diferenças agora com a Germipasto, e quem vai dizer para a gente é Guilherme Beretta. Bom dia, Beretta. Conta para a gente então sobre a VDTEC e as vantagens que tem para o produtor adquirir, que está nos acompanhando agora. É isso mesmo, viu, Elaine? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a VDTEC traz esse grande propósito de melhorar a plantabilidade das suas sementes. E quem não gostaria de ter um pasto muito mais bem formado? Quem não gostaria de ter uma máquina que consegue regular pequenas quantidades, desde 2 quilos até 30 quilos por hectare? Inclusive, com a VDTEC a gente consegue atingir um novo conceito da formação e da reforma da pastagem, que é justamente colocar o número de sementes ideais por metro quadrado, fazendo com que você tenha aí automaticamente uma melhor formação, maior disponibilidade de forragem, né, maior taxa de lotação e, consequentemente, maior taxa de desfrute, que é o grande termômetro que mede exatamente a rentabilidade aí na sua propriedade rural. Olha, meu amigo, realmente um produto, né, um maquinário indispensável para que você tenha aí uma boa formação da sua pastagem. Outro detalhe importante é o seguinte: como é uma máquina elétrica, ela possibilita que nós instalemos tanto na dianteira como na traseira do trator. Em ambas situações nós conseguimos colocar um segundo equipamento. Nós estamos vendo aí, nesse caso dessa situação, a VDTEC na traseira do trator, e atrás dessa VDTEC a grade niveladora, que já vai vir fazendo o enterril dessa semente. Ou seja, nós temos aí 2 operações em um único trator, em uma única máquina, economia de uma operação que tem um custo aproximado de R$50 por hectare. E aí muitas vezes você se pergunta automaticamente: olha, qual seria o custo-benefício? Quantos hectares eu consigo fazer para pagar a VDTEC Multi? Bom, nós temos uma estimativas em torno de 250 a 300 hectares feito com essa máquina. Ela já se pagou, só levando em consideração a redução dessa operação, de uma operação que tem esse custo de R$50 por hectare. Então, sem dúvida nenhuma, é um equipamento moderno, um equipamento versátil, que traz toda a tecnologia da Germipasto, e tudo isso traduz-se em boa formação da sua pastagem. Olha, nós entrevistamos o nosso engenheiro mecânico, inclusive um dos mentores desse projeto de desenvolvimento da VDTEC Multi, o Luiz Fernando Baroni, lá em Ribeirão Preto, durante a AgriShow, e ele fala exatamente das características dessa máquina. Dá uma olhada aí. A VDTEC Multi, ela veio para contribuir ainda mais, né, no sistema de plantio, né, da fazenda, lá, ajudando a se formar um bom pasto, um pasto de qualidade, e um processo, a gente diria, inovador, bastante inovador, pois é uma máquina foi muito bem projetada e automatizada, isso para facilitar, né, todo o manejo dessa máquina, né, a utilidade dessa máquina em campo. Então, o processo ficou muito simples, é uma máquina simples de ser operada, muito simples de ser regulada, né? Uma máquina leve, uma máquina robusta, né? E traz as inovações, né? Poder regular a largura, por exemplo, a largura de plantio, poder calibrar exatamente qual é a vazão, quantidade de sementes por metro quadrado, né, ou por hectare. Fácil o manuseio da máquina, fácil a instalação no trator. Hoje a máquina dispõe até de dispositivo para controle de semente, né? Quando a semente está na reserva, existe uma lâmpada indicativa dessa situação.
Então isso facilita muito a vida, né, de campo, né? A regulagem totalmente é campo. Hoje a gente não depende mais de um laboratório propriamente dito, né, para se conseguir essa vazão, essa distribuição. Isso é feito totalmente a campo e isso facilita porque dessa forma essa máquina é capaz de distribuir não só semente de passagem como outros produtos também. E além disso, se o produtor mudou o tipo de produto, ele mesmo faz a regulagem e consegue distribuir. Ele mesmo faz a regulagem, ele mesmo determina a largura, a velocidade do trator, isso é feito com muita simplicidade na própria fazenda. O pessoal fica, eu diria um tanto que surpreso, em função daquilo que a gente pensou, lógico, junto aos produtores, né, junto ao pessoal que utiliza as máquinas a campo, né? Eles ficam surpresos quanto à facilidade em se operar a máquina, em regular a máquina. Porque ficou muito simples, muito fácil, né, de se conseguir essas operações na própria fazenda. Muito mais fácil, né, do que outras semeadoras, outras adubadeiras, né? Olha, é muito simples você adquirir a sua VDTEC Multi, basta entrar em contato, os números já vão estar aí na sua tela, tá aí. Operadora 67-3389-6700, essa é uma ligação local aqui para você que estiver em Mato Grosso do Sul, onde está sediado a central da Germipasto, e aí na sua tela também um segundo número, 0800 647-0050. Se você quiser mais informações, inclusive sobre as VDTECs, tanto a Plus como a Multi, você pode acessar aí também o nosso site, o www.germipasto.com.br. Nas mídias sociais nós estamos presentes também, tanto no Facebook como no Instagram. E lá no YouTube, inclusive, lá vários vídeos, né? São mais de 550 vídeos e grande parte desses vídeos falando um pouquinho mais dessa fantástica máquina que traz economia e também melhora na plantabilidade aí da sua formação, da sua pastagem. Elaine, por hoje é isso. É com você. Por aqui a gente troca de assunto, a gente inicia o Complexo Carne. Vamos falar sobre carne de jacaré. Isso porque daqui a pouco começam as operações do maior frigorífico de carne de jacaré do Brasil. Isso mesmo, carne de jacaré. O Complexo Industrial da Caimansul de criação, abate, industrialização e comercialização de carne e couro de jacaré já está em funcionamento com um terço das 240 baías para confinamento do jacaré do Pantanal. Além disso, para falar sobre o assunto, a gente vai falar agora por telefone com o diretor, com o gerente de produção da Caimansul, o Willer, direto da capital do Pantanal, lá de Corumbá, o Willer Cardoso Girardi. Bom dia, Willer, satisfação falar com você, ainda mais nesse dia tão especial, que é o dia que vai começar efetivamente aí os trabalhos do Complexo Industrial da Caimansul. Mas conta pra gente, então, quais são agora, qual que é a meta do Complexo Industrial, como é que vai funcionar? Conta pra gente que a gente está curioso. Bom dia, Elaine. Meu nome é Willer Girardi, sou zootecnista e gerente de produção da Caimansul. Estamos num momento muito importante, que é a inauguração do nosso frigorífico. Depois de 4 anos de trabalho, estamos iniciando o abate e processamento de carne e couro de jacaré. No decorrer desses 4 anos, vimos nos estruturando para produzir animais, para alimentar o frigorífico. E nesse decorrer de 2 anos, 2018 e 2019, estamos ampliando a nossa capacidade de produção. Iniciamos com um abate de 70 cabeças por dia e chegaremos a 130 cabeças até 2019. No ano de 2020, com as implantações desses 2 anos, nós chegaremos a uma meta de 400 cabeças por dia, que é o projetado para este ano. Em 2021, eu acredito que já chegamos à capacidade de produção de 500 cabeças diariamente, que é o projetado para o frigorífico nosso. Então nós, com essa etapa, estamos iniciando a produção e logo em seguida a entrada no mercado com carne e com couro. E é uma etapa de muita importância para a gente, estamos em um momento aqui de muita comemoração. E Willer, qual que é a meta do frigorífico Caimansul? Primeiro abastecer o mercado nacional, mas também de olho no mercado internacional? Nós trabalhamos com 2 mercados, Elaine, o mercado de carne e o mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem uma demanda muito alta por carne de jacaré e a oferta é muito baixa. Então nós estamos entrando com a produção maior para atender o mercado nacional, que é um grande consumidor de carne de jacarés.
O mercado da pele já é voltado 80% para fora do Brasil, porque o Brasil consome o que nós iremos produzir em torno de 20% da nossa produção. E o mercado externo já é um mercado maior que vai absorver essa nossa capacidade produtiva. Então nós vamos setorizar a carne para o mercado brasileiro e parte da pele. E para fora do Brasil, provavelmente somente o mercado a gente vai atender com peles. Tem-se, né, demanda para fora do Brasil, mas a nossa produção, nossa capacidade de produção de carne é voltada somente para atender o mercado brasileiro, que é um mercado muito bom e que vai consumir praticamente toda a nossa produção de carne. Olha, daqui a pouco começa então, vai ser o lançamento oficial do frigorífico Caimansul com as suas operações. E olha, diversas autoridades estão confirmadas, né? Conta pra gente, Willer. Hoje nós estamos inaugurando, a partir das 13 horas, com uma solenidade, a oficial, né, abertura do processo de abate no frigorífico. Vão estar presentes várias autoridades, o ministro Baleiro Maggi vai estar presente, o governador do estado, prefeitos, né, vão estar presentes nos prestigiando aqui nessa inauguração. Então agradeço a oportunidade, os convido a vir conhecer a nossa estrutura, o nosso processo. A empresa está de portas abertas e espero recebê-los aqui em breve, tá bom? Agradeço aí e sucesso para vocês. Por aqui a gente tem mais informações para você e eu faço uma pergunta, você já tá pensando no planejamento aí do seu pasto, da sua pastagem? Aqui na região centro-oeste está muito quente, está muito seco e em outubro já começa aí o período, mas a gente vai ter informações importantes da Safra Sul Sementes, Osmair Nogueira chegando aqui para orientar a gente. Hoje vamos falar sobre a BRS Ipiporã. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, exatamente. Um lançamento da Embrapa, a primeira braquiária híbrida lançado pela Embrapa, uma evolução dentro do melhoramento genético e que traz uma expectativa muito grande para a pecuária nacional. E o produtor tem que já está ligado, já tem que estar fazendo esse planejamento, porque agora em outubro já começa a fazer todo esse trabalho, então já está passando quase da hora de escolher a semente, não é mesmo? Exatamente. Setembro já é um mês crucial para os produtores que já se manifestaram a favor de fazer uma reforma de pastagem, já pensar em adquirir as sementes. Porque até que em outubro agora inicia o período das chuvas no Brasil Central e Norte, então o produtor já tem que estar com a sua semente garantida, dentro de um preço ainda compatível, antes que comece também a subir alta, os preços da semente, porque obviamente semente de pastagem sofre também essa questão da oferta e da procura. Quanto maior a procura, o preço tende a aumentar. Então, setembro ainda é um mês bastante viável para ele economizar com compra de semente de pastagem. Falando em economizar também em diferencial, por que escolher a BRS Ipiporã? Qual que é o diferencial dela, por exemplo, em relação às demais? E quem pode utilizar, Osmair? É importante frisar que, como todo híbrido, esse vigor do cruzamento entre duas espécies diferentes faz com que algumas características de cada pai e mãe sejam transferidas para o seu descendente. Então, fruto do cruzamento de uma Rusesiensis com uma brisanta, o Ipiporã leva como carga genética uma condição de alta palatabilidade e produção de qualidade nutricional que tem a Rusesiensis, com uma rusticidade que tem a braquiária marandu a braquiária brisanta, e potencializando ainda um fator muito importante que é resistência à cigarrinha. O Ipiporã é a primeira braquiária resistente, inclusive a braquiária da cana, que é a marra-narva, que é a braquiária vermelha, também como é conhecido, que vem atacando não só decumbens, quanto outras brisantas, como também o marandu, causando a morte do marandu no norte do Mato Grosso, Rondônia, Pará. Então o Ipiporã tem resistência com relação também a essa cigarrinha, o que é uma vantagem muito grande para o produtor dessas regiões ou de regiões onde o problema mais severo é realmente a cigarrinha das pastagens. A gente acabou de ver uma matéria sobre ovinos. Para qual finalidade, então, a BRS Ipiporã?
Bom, além, obviamente, de ovinos, também é uma forrageira de porte baixo, rasteira, prostada, como os ovinos gostam. Por sua alta qualidade nutricional, nós destinamos ou recomendamos a indicação do Ipiporã para aquelas categorias animais mais exigentes, por exemplo, desmama de bezerros, própria recria, a terminação de um lote para o abate, vaca em último período, último estágio de gestação, vacas em lactação. Então, por ser altamente produtiva, proteína elevada, nós recomendamos para esses animais onde o produtor vai ter o melhor aproveitamento e ter o melhor ganho com essa forrageira. Nós temos também um comparativo para que o produtor possa visualizar também os resultados em relação a Marandu? Exatamente. O experimento realizado pela Embrapa, onde foi feita a avaliação de ganho de peso por animal dia, comparando a braquiária híbrida Ipiporã com a braquiária brisanta Marandu. Nós podemos observar que enquanto a Marandu ficou produzindo 580 gramas por dia, o Ipiporã 675 gramas por dia. Vale lembrar que esse experimento é média anual, apenas avaliando com sal mineral, sem suplementação. E a Ipiporã produziu 16% mais do que o Marandu. Significativo, né, Osmaria? Bastante significativo. Significa que você vai substituir uma pastagem e pode render até 16% mais ganho de peso por animal dia. Isso, fazendo essa avaliação aí, o produtor vai estar melhorando a sua eficiência e reduzindo o tempo de abate, com certeza. Deixa eu ver com a produção, será que a gente tem mais uma tela? Se não tiver, não tem mais uma tela. Vamos dar uma olhadinha, um outro comparativo, para que o produtor possa ver mais ainda as vantagens da Ipiporã. Exatamente. Ainda comparando com o Marandu, o que nós observamos foi que o Ipiporã apresentou proteína de 11,2%, de proteína bruta na matéria seca, enquanto o Marandu 9,3%. Essa diferença de proteína aliada à digestibilidade, que do Marandu foi 58,5% e da Ipiporã 65,2%, é o que transformou nesse ganho de peso 16% superior. Então você está associando um capim que tem muita folha, pouco talo, porte baixo, fácil manejo, proteína alta e digestibilidade mais alta, obviamente você vai ter um resultado de ganho de peso melhor. É isso que é a proposta da Ipiporã, que a Ipiporã quer entregar quando o produtor optar por essa forrageira. Osmair, aonde adquirir então o produtor de Norte a Sul que está nos acompanhando, como é que faz? Bom, primeiro o Ipiporã, por ser fruto de uma parceria Embrapa-Unipasto, apenas as empresas associadas à Unipasto podem comercializar. A Safra Sul, aqui em Campo Grande, Safra Sul Sementes é associada à Unipasto. Nós temos os campos de produção, já estamos finalizando a colheita dessa forrageira e já estamos comercializando. Basta entrar em contato conosco na nossa central de vendas aqui em Campo Grande. O telefone é 67-3358-5400. Muito fácil, simples. Entre em contato conosco. Tem uma equipe lá para passar todas as informações relacionadas à Ipiporã e outras cultivares que nós também comercializamos. E ele também pode utilizar o nosso site, comprar através da nossa loja virtual, safrasulsementes.com.br. Clica lá em loja virtual, ele vai ser direcionado onde pode comprar pequenas quantidades e receber pelo correio e na sua casa. Então, muito simples, fácil. Enfatizamos, liga para nós, temos uma ótima condição de preço, é o momento de compra agora, aproveita as condições que a Safra Sul parcela em até 4 pagamentos e entregamos em todo o Brasil. Tá certo, conversamos com Osmair Nogueira da Safra Sul Sementes, aí facilidade na hora de adquirir também a semente, seja Ipiporã ou outras também dentro da cartela de produtos da Safra Sul Sementes. Muito obrigada, viu, Osmair? Bom dia. Antônio. E a agenda desta quinta-feira está carregada de números e dados que devem influenciar no mercado financeiro. Para isso, nós vamos até São Paulo, até a B3, Brasil, Bolsa Balcão, falar com o Walter Pulga. Ô Pulga, o que deve ser anunciado hoje? Bom dia. Bom dia. Bom, Antônio, temos de fato mesmo, você lembrou bem, uma agenda carregada, viu? E isso deve interessar, lógico, ao investidor brasileiro, né? Indicadores que podem aí contribuir, né? Corroborar com essa tendência otimista no mundo dos negócios.
Bom, vamos aos números que devem ser anunciados daqui a pouco. A divulgação do relatório trimestral de inflação, o conhecido RTI, que mostra se os preços tendem ao movimento de baixa ou de alta e qual a intensidade dessa alta nos preços. E, lógico, o índice de preços ao consumidor amplo, que esses números devem confirmar os ventos favoráveis aí a uma outra decisão que o Banco Central toma. Se nós temos tendências de queda para a inflação, e os números mostram isso, inflação sob controle, provavelmente teremos mais uma redução na taxa básica de juros, na taxa Selic, ou seja, teremos outro corte na Selic. Bom, no relatório do Banco Central, o destaque será a publicação das estimativas do índice de preços ao consumidor, estimado para 2020. Portanto, o investidor está de olho nesses números para tentar ver a sinalização e decidir o que fazer lá na frente, né? Tentar sentir o caminho da economia. Alguns economistas consultados pela agência Estado comentavam que a partir dessas expectativas para a inflação, o mercado deve fazer mesmo ajustes, correções, em relação à taxa de juros a partir do ano que vem. Isso depois desse ciclo de afrouxamento monetário que nós tivemos. Portanto, o índice de preços ao consumidor amplo vai mostrar aí uma certa desaceleração, vai colaborar, lógico, para as apostas de uma Selic mais baixa, lógico que na reunião de outubro agora do Conselho de Política Monetária do Banco Central, nós já esperamos uma redução da taxa Selic, abaixo, portanto, dos 8,25% ao ano que nós temos agora. Há quem estime que no final do ano teremos taxa básica de juros já próxima aí de 7% ao ano. Se essa taxa mais básica mais baixa vai provocar uma queda na taxa de juros, queda no custo do dinheiro, né? Dinheiro mais barato, ainda é uma dúvida. O mercado ainda é reticente em relação à economia, por isso que os juros, mesmo quando a taxa Selic cede, ainda não recuam na mesma intensidade. De olho nos números. E outros números você acompanha comigo agora. Vamos começar pelo que ocorre lá na Ásia, né? Porque hoje nós tivemos a Bolsa de Tóquio em alta, mas uma alta tímida também, nada que mudasse muito a movimentação dos negócios no mercado japonês. Mas a Bolsa de Tóquio terminou em alta, enquanto as demais bolsas, que são referência no mercado asiático, vieram em queda. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong caiu um pouco, Xangai e Shenzhen recuaram também, grande oscilação lá, constante oscilação nas bolsas chinesas. O índice Kospi da Bolsa de Seul recuou 0,24%. Essa sinalização com o movimento de baixa, embora tenhamos aí uma alta no índice, no principal índice da Bolsa de Tóquio, traz a Europa agora há pouco com uma leve alta também, viu? E os futuros em Nova York mostravam recuo. Veja, os números não têm o mesmo sentido, não. Esse otimismo que a gente vê na Europa não contamina ainda o mercado americano. A Bolsa de Frankfurt sobe 0,35%, a Bolsa de Londres perto da estabilidade, com leve baixa, Paris vem em alta de mais de 0,5%, o índice IBX35, referência na Bolsa de Madrid, sobe, mas sobe pouco. O índice MIB da Bolsa de Milão sobe 0,61%. Agora, esses números não contaminam o mercado americano, não, porque agora há pouco as informações davam conta de que os principais índices do chamado pré-mercado lá nos Estados Unidos, como o índice Dow Jones Futuro, operava em baixa de 0,05%. Standard & Poor's Futuro caía 0,06%. O Nasdaq Futuro tinha uma desvalorização de 0,10%. Então, não há uma contaminação positiva a princípio. Ontem o Banco Central dos Estados Unidos sinalizou o aumento da taxa de juros lá. Isso já trouxe, lógico, uma valorização para o dólar no mercado internacional e vai alterando o preço de algumas commodities. De olho no petróleo, porque os contratos futuros de petróleo operavam em baixa nesta manhã, mas os preços mudaram muito nas últimas semanas. Veja, petróleo tipo Brent, caindo agora 0,27%, lá na ICE em Londres, era negociado acima de $56 o barril. Petróleo WTI, também para o mesmo mês de novembro, sempre mercado futuro, né? Caía 0,36%, mas era negociado ainda acima de $50,50 o barril. Então, petróleo no mercado futuro já é negociado bem acima de $50 o barril, o que muda muito aqueles números, né? Houve uma mudança nos números que nós vimos recentemente. Então, o petróleo teve uma valorização no mercado internacional.
Enquanto isso, aqui no Brasil, a Bolsa ontem ampliava a queda, com essa alta de juros sinalizada pelo Banco Central dos Estados Unidos, pelo Federal Reserve, nós tivemos um recuo no nosso índice Bovespa. Veja, nós fechamos com número ainda em 76 mil pontos no final, mas durante o dia tivemos uma oscilação. No final ainda subimos, são números recordes, lógico, sem deflacionar e sem considerar dólar. É um número recorde, mas veja, chegamos a ter uma queda durante o dia para o nosso índice Bovespa, assim que o Banco Central americano sinalizou lá uma alta na taxa de juros. E o que ocorre com o dólar? No fechamento do dólar, você tem na tela do seu televisor, veja o que está ocorrendo ontem. Fechava R$ 3,13 mais 10, uma queda de 0,19%. O dólar recuava frente ao real a 3,13 mais 10 para a venda. Na compra, 3,12 mais 90, abaixo de 3,13. Bom, durante o dia a moeda norte-americana oscilou, viu? Oscilou entre 13,11 e chegou a tocar aí a faixa de 13,14. E essas são as principais informações até este momento. De olho nos números que devem ser anunciados sobre inflação daqui a pouquinho. E mais do que isso, eu gostaria de lembrar que daqui a pouco a Conab faz a divulgação do seu terceiro levantamento para a safra de café 2017. A Companhia Nacional de Abastecimento realiza daqui a pouco uma coletiva de imprensa para a divulgação do terceiro levantamento da safra 2017 de café. O anúncio será no auditório da Conab em Brasília daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, com a participação do Superintendente de Informações do Agronegócio, Haroldo de Oliveira Neto. De olho na informação, eu volto já já, nós temos mais informações sobre o café. Antônio, Elaine. Obrigado, Walter, pelas informações. É isso mesmo, daqui a pouquinho o Walter Puga volta para falar sobre o preço do café no mercado internacional, que nos últimos dias apresentou uma forte baixa. E por aqui nós também falaremos de café, né, Elaine? É isso mesmo, um bloco dedicado a você, produtor de café de todo o Brasil. A gente vai ver uma ferramenta nova que vai ser lançada lá pela Secretaria de Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, o Geoportal do Café. Daqui a pouquinho mais detalhes. 8 horas e 54 minutos pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de quinta-feira, em ótima companhia aqui do Bom Dia Produtor. E agora um bloco dedicado a você que trabalha com café. E quando o assunto é café, é praticamente associar ao Estado de Minas Gerais, é praticamente automático. Afinal, o Estado responde por pouco mais de 50% da safra brasileira do café. Se fosse um país, seria também o maior produtor mundial do grão. E é nesse contexto que nasceu o Geoportal do Café, uma plataforma tecnológica que irá disponibilizar todas as informações do mapeamento do parque cafeeiro em todos os municípios mineiros produtores, trazendo informações completas para a melhoria da gestão de toda a cadeia produtiva. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o assessor especial de café da Secretaria de Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, é o Nilton Moraes. Bom dia, Nilton, satisfação em falar contigo. Conta para o nosso público que está aqui acompanhando a nossa programação, como é que vai funcionar e de que forma o Geoportal vai auxiliar todo o setor cafeeiro do Estado de Minas Gerais. Bom dia. Bom dia, Elaine. É um prazer falar contigo e com os ouvintes do programa Bom Dia Produtor. Sobre o Geoportal do Café, essa é uma moderna ferramenta de disponibilização de informações, não só ao segmento produtor, mas aos demais segmentos, no caso da cadeia do café. Essa ferramenta estará sendo disponibilizada no site da Secretaria e outras entidades aqui vinculadas à Secretaria, como é o caso da Emater, e irá auxiliar disponibilizando informações, no primeiro momento, sobre o mapeamento do Parque Cafeeiro de Minas Gerais. Essa informação foi escolhida para ser a primeira, dada a importância da cultura do café para Minas Gerais, e não existe até então, um levantamento que seja preciso e com essa moderna informação de sensoriamento remoto que possa definir o tamanho do Parque Cafeeiro Mineiro e qual a distribuição espacial dele no estado. Então essa que será a forma de que essa ferramenta Geoportal do Café vai permitir o acesso a todos os segmentos da cadeia para conhecer melhor como que é a cafeicultura mineira. Futuramente, outras cadeias, outros produtos serão também disponibilizados no mesmo Geoportal.
É a tecnologia fazendo toda a diferença. E conta pra gente quem está envolvido nesse projeto e quando, de fato, os produtores, o setor cafeiro vai ter acesso a essas informações. Bom, nesse projeto estão envolvidas algumas entidades, especialmente aqui do governo de Minas. Esse trabalho é coordenado pela Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, tem o apoio financeiro da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a CODEMIG, e é executado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater-MG, e pela Empresa de Pesquisa Agropecuária, a EPAMIG, e tem também o apoio da CONAB e da Embrapa Café. A proposta, o projeto que já está em curso, está até bastante adiantado, tem como compromisso estar concluído em março de 2018 e, a partir de então, fará a disponibilização dessas informações neste geoportal do café. Eu aproveito para agradecer pela oportunidade de divulgar a você, aos seus ouvintes e a todos os interessados nessa informação, que certamente será de grande importância para o setor, para o gestor público que pode fazer proposição de políticas de forma mais abalizada, para o produtor que quer conhecer sim qual a área plantada de café, porque isso ajuda na estimativa mais confiável de safra, enfim, para todos os segmentos. Aproveito para agradecer a oportunidade e nos colocar aqui à disposição para qualquer outra questão relativa a essa questão ou a outros temas com os quais a gente trabalha. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada a você, Nilton Moraes. Nós conversamos com o assessor especial de café da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais sobre o Geoportal do Café, que em março de 2018 já deve disponibilizar todas as informações usando, claro, a tecnologia. Antônio. E ainda falando sobre o setor cafeeiro, vamos dar um giro pelo Brasil e pelo mundo com as últimas notícias sobre o café no Giro do Agronegócio Especial do Café. Agrônomos, produtores e cooperativas de café do Brasil estão minimizando perspectivas anteriores de que o maior produtor mundial colheria sua maior safra da história em 2018, uma vez que uma seca severa nas principais regiões está danificando os pés. Tradicionais regiões cafeeiras, como o sul de Minas Gerais, receberam apenas 10 milímetros de chuva nos últimos 30 dias, um quinto do normal para o período, e só verão o retorno das chuvas no fim deste mês. Os futuros do café subiram 10% na ICE Futures em Nova York nas 2 últimas semanas, com o mercado reduzindo posições vendidas como precaução devido às notícias de clima seco. O consumo de cápsulas de café no Brasil deve aumentar mais de 100% até o ano de 2019, de acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias de Café. Uma das razões para o cenário é o fato das indústrias estarem investindo cada vez mais em máquinas domésticas de fazer café, chamando assim a atenção dos usuários que buscam praticidade e conveniência sem perder a qualidade. Segundo pesquisa internacional, o segmento de cápsulas apresenta forte tendência entre o público jovem, entre 16 a 25 anos, especialmente nas grandes metrópoles. Além dessa constatação, os resultados mostram que o público consumidor está cada vez mais exigente, uma vez que 44% dos que responderam ao questionário estariam dispostos ou muito dispostos a pagar um valor superior por um café de excelente qualidade, mais conhecido como gourmet. No sentido contrário ao desempenho geral do setor, as exportações de café aos países árabes cresceram 5% de janeiro a agosto deste ano, comparado com o mesmo intervalo do ano passado, totalizando quase 794 mil sacas de 60 quilos embarcadas. No total, os produtores brasileiros exportaram 19 milhões e 300 mil sacas de café nos primeiros 8 meses deste ano, volume 9,2% inferior ao mesmo período de 2017.
2016. Esses embarques renderam 3 bilhões e 300 milhões de dólares aos produtores, alta de 3,9% na mesma base de comparação. Aos árabes, separadamente, o avanço em receita chegou a 30% para 133 milhões e 700 mil dólares. Ainda falando sobre café, hora de acompanhar a movimentação financeira. Isso porque os preços do café no mercado internacional vêm sofrendo baixa nos últimos dias. Mas ontem foi diferente, foi alta. É isso que o Pulga vai dizer pra gente. Mercado do café agora em destaque. Elaine, de fato nós tivemos uma baixa para o café nos últimos dias. O mercado começou de novo a se distanciar daquela faixa de $1,40 por libra-peso. Quando eu falo café arábica, $1,40 por libra-peso, lógico, referência a contrato C lá em Nova York. Mas ontem o mercado mudou um pouco. Os futuros de café arábica fecharam em alta nesta quarta-feira na Bolsa de Nova York. Os participantes do mercado, os operadores, fundos de investimento, os corretores, corrigiram suas posições depois daquelas baixas de mais de 3,5% anteontem. Além disso, os contratos futuros, contratos que são negociados em bolsa, foram sustentados pela depreciação do dólar frente ao real, que, lógico, desestimula as exportações brasileiras. Se há um desestímulo às exportações brasileiras, de outro lado, o que nós temos é a perspectiva de uma oferta menor de café do Brasil no mercado. E como o Brasil é um grande fornecedor do mercado mundial de café arábica, nós temos, lógico, alguma valorização. Os participantes do mercado comentavam com jornalistas de agências internacionais que os preços do arábica foram pressionados nesta semana por expectativa de chuva no Brasil, porque o Brasil é o principal produtor do mundo. Qualquer notícia positiva para a cafeicultura traz aí uma perspectiva melhor no mercado internacional. Entretanto, Rodrigo Costa, diretor de commodities da Comexin dos Estados Unidos, disse que a recuperação mais modesta do dólar, assim como as chuvas atrasadas, poderiam trazer uma sustentação no mercado. Afinal, não temos tido chuva, a chuva não chega, a broca avançou nos cafezais brasileiros e isso já começa a provocar uma retomada dos preços do café no mercado internacional. Ontem nós tivemos já alta na Bolsa de Londres, até para café robusta negociado lá, alta de quase 0,90% para café arábica negociado no mercado americano e alta de mais de $1,20 por saca, em alguns casos quase $1,80 por saca de alta para os mercados, para os contratos futuros negociados no mercado brasileiro. Então tivemos uma recuperação. Quanto aos preços pagos ao produtor de café no Brasil, a situação ainda se mantém na faixa de mostra preços estáveis, a situação mostra estabilidade, na faixa de R$ 465 até R$ 470 a saca. No sul de Minas Gerais, café arábica bebida boa no máximo a R$ 465 a saca, e eu falo de café com 15% de catação. No Cerrado Mineiro, R$ 470 a saca. Tendo como referência ainda a pesquisa diária feita pela consultoria Safras e Mercado na região da Mata, Zona da Mata de Minas, café arábica Rio tipo 7 se mantém ali na faixa de R$ 415 a saca. Agora, o que o CPEA constatava ontem é uma retração vendedora e uma alta externa que elevaram aí, de modo geral, os preços do arábica, Depois de recuarem fortemente na terça-feira, os números de fato reagiram. E nos números do CPEA houve essa reação. Embora algumas consultorias não tenham apontado, o CPEA apontava que, em média, ontem, café arábica era negociado com este valor que você tem no painel, R$ 461,31 a saca. Veja, é uma alta entre os dias 19 e 20 de mais de 0,5%, o que traz neste mês café arábica com alta de 3,5%. Então nós temos uma recuperação de novo para as cotações do café. Essa recuperação já começou ontem, depois de baixa acentuada no início da semana. Já com o café robusta, a situação é um pouquinho diferente. O mercado continua cedendo um pouco e o CPEA constatava ontem, lá no Espírito Santo, que em média o café robusta era negociado a R$ 405,67 a saca, uma queda de 0,28% entre os dias 19 e 20 de setembro. O que traz neste mês café robusta com queda de 0,31% no mercado do Espírito Santo. Agora, os produtores já contabilizam em diferentes regiões do país uma perda com a estiagem que atinge os cafezais brasileiros. A safra de café arábica 2018, na área de atuação da Cooperativa dos Cafeicultores, lá da Alta Mogiana, a Cocapec,
no sudoeste aqui do estado de São Paulo, informava, né, a safra de café estaria comprometida diante desse quadro de estiagem, né? O gerente de comercialização da Cocapec, o Jandir de Castro, conversando com jornalistas de Safras e Mercado, da agência Safras, disse que na região não há chuvas há mais de 40 dias. E isso provoca, lógico, um atraso na abertura das floradas. Portanto, há, em diferentes regiões do país, já a expectativa de uma redução na produção para o ano que vem. A florada deve atrasar. É preciso chover e chover muito. Não temos tido chuva suficiente nas regiões produtoras de café. Isso deve provocar alteração nos números que serão avaliados da nossa safra de café lá na frente. Daqui a pouco a Conab libera as informações sobre o levantamento da terceiro levantamento da safra de café, estimativa feita pela Conab. Esses números podem mudar. Agora, no mercado internacional, a produção mundial do café neste ano, 2016-2017, que compreende aí o período que vai de outubro até setembro agora, segundo a OIC, Organização Internacional do Café, contabiliza aí um volume próximo de 154 milhões de sacas de 60 quilos. Esse volume representa um aumento de 1,5% em relação à safra anterior. Então temos um aumento na produção de café no mundo, é a estimativa da OIC. Dependendo do que ocorrer no Brasil, que é um grande produtor mundial, responde por 25%, quase 30% da produção mundial do café, esses números podem ter uma alteração daqui para frente. A despeito da produção mundial do café ter sido recorde no ano safra, cerca de quase 154 milhões de sacas, o consumo global de café vai passar de 155 milhões de sacas, é superior à produção em torno de 0,80%. São dados da Organização Internacional do Café. Então, para o cafeicultor, ainda há uma perspectiva de consumo maior do que a produção. E a produção brasileira deve ser prejudicada, né? Deve ser fortemente prejudicada por essa seca que nós vivemos, fora a broca do café, que resulta agora nessa última colheita em café de baixa qualidade. Bom, os números da Conab serão divulgados daqui a pouco. Durante a nossa programação você terá informações sobre isso. E esses são os destaques no mercado do café nesta quinta-feira. Elaine, Antônio, eu retorno para Campo Grande. Bom dia, produtor. Volta daqui a pouquinho com mais informações para você. Voltamos já com informações sobre o mercado financeiro. Walter Puga volta aqui no Bom Dia, Produtor. Fique por aqui, voltamos em 2 minutos. 9h12. Bom Dia, Produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo para a região sudeste, que tem recebido volume excessivo de chuva na parte litorânea do estado. Vamos saber agora mais detalhes com a Somar Meteorologia. As chuvas ainda devem ficar concentradas na faixa leste do sudeste no decorrer do mês de setembro. Mas essa condição muda no começo do mês de outubro, onde as chuvas se tornam mais abrangentes e voltam a ocorrer principalmente no interior do sudeste, onde o solo apresenta maior déficit hídrico, que é o caso do interior do estado de São Paulo, oeste e norte de Minas Gerais, onde o problema de baixa umidade do solo prejudica áreas de pastagem. No decorrer dos próximos 5 dias, tempo seco segue persistindo na maior parte da região. Pancadas fracas e isoladas no sul de Minas Gerais, em algumas áreas também do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais, até o dia 25. A partir da próxima semana, essas instabilidades começam a avançar um pouco pela região, mas dessa vez ainda ficam restritas à faixa leste do estado de São Paulo e algumas áreas do sul paulista, mas nas demais áreas da região sudeste, o tempo seco ainda persiste e os dias seguem ensolarados. É a partir somente da terceira semana que as instabilidades se espalham de vez pela região sudeste. Dessa vez, volta a chover na maior parte da região e especialmente no interior, tanto do estado de São Paulo como também de Minas Gerais. As chuvas ganham mais intensidade, especialmente no estado paulista, acumulados de 30 milímetros nas áreas mais ao sul do estado até o dia 5 de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, os pastos seguem beneficiados na região sudeste por conta dessas chuvas mais abrangentes a partir do começo do mês de outubro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo por aqui, a gente volta a falar de mercado, hora de voltar a B3, Brasil Bolsa Balcão. E 9 horas pelo horário de Brasília, acabou de sair a divulgação da Conab. Será que Puga já tem alguma coisa? Mas mesmo assim a gente vai acompanhar a evolução das principais commodities agrícolas. É com você, Puga.
Temos sim, Elaine. Os números da Conab já estão nos principais sites de notícias do Brasil. A Conab acaba de anunciar que a safra brasileira de café em 2017, já praticamente toda colhida, não chegará a 45 milhões de sacas de 60 quilos. Esse resultado da safra atual significa uma queda de quase 13% em comparação com a nossa produção passada, ou seja, uma baixa acentuada na produção de café do Brasil. Os números fazem parte do terceiro levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, que foi divulgado há 10 minutos. Na pesquisa anterior, em maio, no início da colheita, a Conab havia estimado uma produção superior a 45 milhões e meio de sacas, ou seja, uma baixa de cerca de 11% quando comparado ao ano passado. Mas agora a queda já se mostra maior, quase 13% menor do que a produção do ano passado. Agora vamos para a produção de arábica. A produção brasileira de café arábica, que responde por 80% de todo o café produzido no país, não ultrapassará muito a 34 milhões de sacas. A bienalidade negativa na maior parte dos estados, né, o café tem um ciclo a cada 2 anos nós temos uma baixa na produção, é uma característica da planta, trouxe essa queda acentuada. No máximo teremos 34 milhões de sacas. Já a produção brasileira de café Conilon, café robusta, deve ultrapassar a 10 milhões e 700 mil sacas. A estimativa é de que a produtividade do robusta se recupere frente à forte escassez de chuva nos últimos anos. É o que informam os técnicos da Conab. Agora, tome nota. Em Minas Gerais, principal estado produtor de café do Brasil, a produção será quase 21% menor do que na safra 2016 e também por causa da bienalidade negativa. Minas Gerais deverá colher cerca de 24 milhões de sacas de arábica e pouco mais de 335 mil sacas de Conilon, totalizando aí menos de 24 milhões e meio de sacas. Minas Gerais não produzirá sequer 24 milhões e 400 mil sacas. E quanto ao Espírito Santo, você que é cafeicultor, segundo o maior produtor brasileiro de café, a queda na produção deve ser de 1,5%. Entre as razões, lógico, as condições climáticas desfavoráveis que a região passou e prejudicou as lavouras de Conilon em 2016. Mais do que isso, falta de mudas para plantio também, segundo técnicos da Conab. Os números da Conab acabam de ser divulgados, referem-se à safra brasileira de 2017. Quanto aos danos que podemos ter para a safra futura 2018, dependemos da água. Agora, o que ocorre com o mercado diante disso? Lá nos Estados Unidos, os primeiros negócios nesta manhã, você acompanha agora comigo, café arábica é negociado lá em queda agora, queda de 85 até 100 pontos. Café arábica para dezembro a $1,35 por libra-peso, recua agora 0,69%. Café negociado para março a $1,39 por libra-peso, também recua agora recua 0,64%, perde 90 pontos. Café para maio cai para $1,41 por libra-peso, perde também quase 0,60%. Então o mercado vem em baixa lá depois de uma recuperação ontem. Os números divulgados pela Conab devem alterar o mercado americano, já que mostram uma redução maior, né? Uma produção menor de café no Brasil. Aqui na B3, primeiros negócios no mercado futuro desta manhã, agora 9h19, no horário de Brasília, você tem na tela do seu televisor, café arábica negociado para dezembro cai, assim como ocorre em Nova York, perde agora 0,92%, recua quase $1 por saca, mais de $1 por saca, a $166,30 a saca. Ou seja, café arábica perde preço nos Estados Unidos, mercado futuro perde preço também no Brasil, mercado futuro. São 9h19, horário de Brasília. Vamos falar de boi gordo, porque boi gordo tem preço sob pressão ontem. O mercado físico do boi gordo tinha preços entre estáveis a mais baixos ontem, segundo consultorias. Em São Paulo, o preço já estaria na faixa de R$ 146 arroba, Minas Gerais recuou para 138 arroba, né? Caiu de 138 para 137, vou corrigir, Minas Gerais já 137 arroba, Goiás R$ 135 arroba, estava em 137, recuou. Mato Grosso do Sul mantém ainda a faixa de 137 arroba, no Mato Grosso R$ 134 a arroba. Agora, o que ocorre com o boi gordo segundo o CPEA? Preços estáveis no interior de São Paulo. Veja, os números do CPEA mostram que em média boi gordo era negociado entre 19 e 20, praticamente nos mesmos valores, sem alteração no levantamento do CPEA, uma queda de quase 1% para boi gordo no mês de
setembro. E o que nós temos para bezerro? Bezerro tem alta forte. Bezerro continua com cotação estável no Mato Grosso do Sul, mas veja, a alta é de mais de 6% para bezerro. Em média, bezerro era negociado no Mato Grosso do Sul a R$ 1.190,12 por cabeça. Número apurado pelo CPEA ontem repete o número de 19 de setembro. E essas são as principais informações. Antes de encerrar, vamos rapidamente para o mercado futuro. Veja boi gordo no mercado futuro. Aqui na B3, o mercado sinaliza boi gordo em média para setembro a R$ 140,70 arroba. Aliás, no último negócio, não é a média, é o último negócio realizado. Outubro a R$ 138,00 arroba, praticamente estável. Queda para boi gordo em novembro a R$ 135,93, queda de 1,24%. E dezembro, boi para dezembro a R$ 137,30, recua também. Dia de baixa para boi gordo no mercado futuro da B3. E essas são as principais informações até este momento. Antes de encerrar, vamos para o dólar. São 9 horas e 21 minutos, horário de Brasília. Dólar é negociado agora a R$ 3,13 mais 80, dólar em alta frente ao real agora. Dólar sobe, ainda não chega a 13,14, mas a julgar pela abertura dos negócios, dólar hoje passa de R$ 3,14. É esperar para conferir. Elaine, Antônio, eu volto sinal para Campo Grande. Obrigada, Pulga, divulgando em primeira mão os números então divulgados pela Safra, agora expectativa de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. Antônio. E até o próximo domingo, o Canal do Boi está com as lentes focadas para o Terra Nova Eventos. É o local de onde acontece o 4º leilão Primavera Genética Aditiva. E é para lá que nós vamos agora falar com a Adriana Edival, que está acompanhando os preparativos. Adriana, muito bom dia para você. Conta para a gente mais detalhes desse evento. Bom dia a você, Antônio. Bom dia, Elaine. Bom dia aos amigos de todo o Brasil que estão acompanhando o Bom Dia Produtor aqui pelo Canal do Boi. Falamos ao vivo do Terra Nova Eventos, aonde neste domingo o Brasil terá 200 oportunidades de investimento. E aí eu já vou mostrando para você alguns animais que serão comercializados, né? Neste domingo, a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi, você não pode perder. Nós temos muita qualidade porque o leilão ele vem com avaliação top 0,1 a top 5% da média. Acho que é top 1, eu estou falando acho que é top 1 porque o Walter está aqui ao meu lado, que é da Melhor a Mais, que tem essas informações para nos passar e visualizou, acompanhou juntamente com a Roberta Gestal, acompanhou todos esses animais que vão à venda neste evento que acontece no domingo. Walter, bom dia, seja bem-vindo, é sempre uma satisfação falar com você e é sempre um aprendizado, né? Bom dia, Eliano, bom dia a todos. Falar de coisa boa é muito fácil, né, e muito bom. Nós estamos aí com 200 animais, 200 reprodutores, criteriosamente selecionado, com as ferramentas mais modernas de seleção que nós temos disponíveis no mercado. Nós vamos entrar com 200 reprodutores com média de 700 quilos. O MGT vai oscilar em torno de 0,1% e 5%, fecha com média de 1%. Então são animais muito especiais com a bandeira, né? Com o foco da genética aditiva, que é precocidade sexual, alto desempenho de acabamento, de sobreano e DEP de acabamento, que são características aí que falam muito alto no bolso do produtor, não é, Adriano? Eu, assim, avaliando todas as fases dentro de uma produção, esses touros eles vêm com uma régua muito completa de DEP, né? Então eu acho que o Brasil todo está acompanhando, é um evento que o Brasil todo para acompanhar, para ver, não só o mega leilão da genética aditiva, mas esse leilão também, que são dois eventos completamente distintos. E eu digo isso porque nós tivemos no ano anterior, 2015, nós tivemos remanso vôculo que foi vendido aqui no leilão da primavera. O ano passado, o DIF. O DIF, sim. Na verdade, a separação desses animais, você esteve na propriedade, você acompanhou a seleção e você pôde ver. E as pessoas que prestam atenção no catálogo, nós temos um corte de idade para os dois leilões e não de qualidade. Isso, é verdade. É só de tempo de preparo, né? Então, em função do mês de nascimento é que acontece o corte. Então, nós não temos prejuízo de qualidade, não é, de um leilão para o outro. O que nós temos, na verdade, é
o ciclo de era de leilão, só isso. É um processo mais natural do mundo. Agora, outra coisa interessante, eu estou sempre batendo nessa tecla, porque o trabalho da genética aditiva é onde os animais são... Nós estamos falando de um pacote tecnológico, nós estamos falando de um conceito. Aqui, os animais não são escolhidos, os animais são identificados. E eu sempre estou falando sobre essa questão de a diferença de escolhidos para identificado, porque às vezes você tem animais de um grupo contemporâneo, você vai lá e escolhe aqueles que mais te agradaram na desmama, você já começa com a dieta diferente para aqueles animais, e você escolher. Identificar é o seguinte, meu amigo, está todo mundo no mesmo ambiente, no mesmo recinto, quem puder mais chora menos. Esse é o conceito, isso é a premissa do melhoramento animal. A composição, a formação dos lotes de contemporâneo e dos grupos de manejo, não é? Então, toda a nossa safra que nasce como macho, ela fica intacta até 450 dias. Aos 450 dias, quando eles fecham a avaliação genética, que vai lá aos 18, 20 meses, então aí sim nós colhemos o resultado do que nós medimos, né, da avaliação genética que fecha o primeiro ciclo, combina-se com a avaliação por ultrassom, combina-se isso com agora os nossos animais participam das provas de eficiência alimentar da Embrapa. E o ano que vem nós teremos a nossa própria avaliação dentro da fazenda, né? Avaliação intra-rebanho. E temos a intra-rebanho ainda que nos pauta, que nos guia. Então, isso é identificar animal. É dar a mesma chance a todos e selecionar os superiores. E nós estamos saindo de uma safra de mais de 1000 machos, né? Para trabalhar com os top 30 ali da safra, né? Isso é interessante, Walter, que você fala, que você menciona também, porque dessa forma, por isso que por onde a gente vai pelo Brasil afora, por onde eu acho que você caminha muito pelo Brasil também, eu estou falando pelo Brasil do Rio Grande do Sul até Norte, Nordeste, Pará, inclusive, a Maria está aqui que da Melhora Mais também, já faz parte da equipe. Já está na equipe. Tem propriedade, os pais dela têm propriedade no estado do Pará. Por onde a gente anda, a gente vê essa marca REM. Quando não é da genética aditiva, é dos seus parceiros, ou seja, é do grupo genética aditiva. É por isso que o que você mencionou sobre a identificação dos animais, você explicou muito bem sobre grupos contemporâneos, sobre os animais que são trabalhados, essa genética ela é perene, ou seja, ela não se desfaz pelo meio do caminho. Temos históricos de grandes reprodutores oriundos desse trabalho do grupo genética aditiva, que ao invés de diminuir com a acurácia, a avaliação deles aumentaram, ou seja, os filhos provaram e ratificaram que ele realmente era aquilo que a gente estava vendo que era. Sem dúvida. A nossa área de influência, a área de influência da genética aditiva, em função do volume de material genético que é comercializado via central de inseminação, nos dá a segurança da indicação dos animais. São animais que vão para o campo e fazem a diferença. Começam a fazer diferença na desmama, fazem diferença no sobreano, e a pecuária vive de corte e vive de desempenho, né? Quem faz o nosso bife de cada dia, ele vive desse desempenho, ele tem necessidade de aumento constante de produtividade, porque o custo de produção sempre vem achatando, né? Sempre vem pressionando. Como é que é produzir mais com menos? É produzir mais com menos, e esse é o nosso conceito. E a história da genética não se perder é o seguinte: nós precisamos vender touro todo ano. E se nossos touros não derem resposta no campo, nós vendemos touro uma vez só. E isso é péssimo para nós. Nós esperamos, a proposta da genética é ter uma longa história dentro da pecuária e vender touro todo ano, né? E touro cada vez com maior potencial genético, porque a gente não sabe onde chegar ainda com o melhoramento. Nós sabemos que podemos mais, até onde nós não sabemos onde. É quase que infinito, né? E acredito que seja dessa forma mesmo. Quando você fala de rentabilidade, quando você fala de eficiência desses animais, nós vamos mostrar mais uma vez imagens dos animais para que você possa comentar e falar sobre precocidade. Tem muita gente que acha essa palavra bonita e adotou ela. A gente vê ela pelo Brasil afora, todo mundo usando essa expressão, precocidade, 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 tá. Mas quando você busca pela essência, animais como estes que nós estamos vendo, eles demonstram precocidade, porque são animais jovens, não estão fechando nem 24 meses ainda, mas já estão praticamente prontos, não tem ponta de osso.
A precocidade nós podemos observá-la sobre duas perspectivas. Primeiro, essa precocidade de acabamento. A ferramenta de ultrassonografia nos dá indicativos seguros de que nós estamos no caminho correto. A segunda etapa da precocidade é a medição da precocidade nas fêmeas. Certo, não é? Precocidade sexual. Precocidade sexual. Então, o acabamento é uma preocupação constante de seleção, porque é uma característica que nos leva por esse caminho. Só para você ter ideia, qual que é o sonho da indústria do desmanche do boi, da indústria frigorífica? É você ter um animal jovem de 20 a 24 meses, pesando 19 arrobas, e com a carcaça pronta, com a carcaça coberta. Bem acabado. Então, não basta nós vendermos desempenho. Não basta nós vendermos um boi que vai dar esse peso. Nós temos que vender um boi que vai dar esse peso com a carcaça pronta, como você disse, sem ponta de osso. Exatamente, maravilha. Walter, no decorrer da programação, nós voltaremos aqui do Terra Nova Eventos com mais informações. É sempre muito bom conversar com o Walter Domingos, porque ele tem informação para nos passar e é um aprendizado constante. Walter, obrigado, sucesso, tudo de bom. Eu é que agradeço e domingo estamos aí firme, estamos à disposição até no domingo ao meio-dia, atendendo o pessoal. Quem quiser vir aqui ao Terra Nova, nós estamos aí à disposição para atendê-los. Maravilha, sucesso. O negócio é o seguinte, nós vamos trabalhar em 30 vezes e o frete é de graça para o Brasil inteiro. Volto com vocês nos estúdios, Elaine, Antônio, com você. Obrigado, Adriano Dival, pelas informações, pela participação. Nós estaremos acompanhando até domingo esse importante evento com informações direto lá do Terra Nova Eventos. Mas antes de encerrar o Bom Dia Produtor, nós temos tempo de fazer uma homenagem ainda. Hoje é dia 21 de setembro, é dia do fazendeiro. Parabéns a você, fazendeiro. É isso mesmo, é um homem que faz pela agricultura, faz pela pecuária, faz pelo Brasil. Então, para você, fazendeiro, fazendeira que está nos acompanhando, um ótimo dia e parabéns para você que trabalha pelo futuro, pelo Brasil admirado que nós temos aqui, que a gente deseja dias melhores e principalmente para o agronegócio. Nós voltamos amanhã às 7h15 da manhã. Para você, ótima quinta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada